técnica, sim, gravando. Esse aplicativo aqui ele é bem legal. Ele é um aplicativo interno da Schlumberger, mas ele já está em domínio público. A ideia aqui é justamente mostrar para vocês algumas possibilidades de interpretação, não é, da permoporosidade. Tá? Então aqui são princípios da porosidade e da permeabilidade. Tá? Provavelmente vocês já viram na disciplina de materiais que existem diversas estruturas da, que o material pode adquirir, né? Tem a cúbica de corpo centrado, a cúbica de face centrada, não é? A cúbica simples, a ortorrômbica, né? Então isso depende muito do arranjo cristalino, né? Então isso é mais fácil quando a gente está falando do aço, quando a gente está falando de ligas metálicas, né? Está falando do alumínio, a gente está falando de materiais feitos pelo homem, resumindo, né? Mas e agora quando a gente fala dos minerais, né? Um calcário, um arenito, um folhelho, uma alita, uma taquidrita, né? Uma ilita. Então, será que todas elas têm o mesmo arranjo? Acho que nunca vimos sobre isso, pelo menos esses termos citados. Sim, Iago, é a disciplina do terceiro ano, é a disciplina de materiais. Vocês não têm a disciplina de materiais ainda? Vocês não. Ah, às vezes não entrou no ciclo, é verdade. Ah, sim, entendi. Esqueci que a gente está no estado de excepcionalidade. E vocês. Ela pode vir no próximo ciclo e talvez nem venha, né? Porque é uma disciplina que tem. Isso, caráter presencial. Tá, obrigado aí por ter alertado aí, Iago e Hugo. Mas tá, então, enfim, não é, isso daqui é mais para vocês entenderem que tem diferentes arranjos cristalinos, né? Então, a porosidade original, depois da deposição dos sedimentos, é chamada de porosidade primária, é aquilo que a gente já viu. Essa multimídia, né? Ela só vai mostrar então a porosidade primária, né? Essa multimídia que eu estou falando, essa arte aqui, né? Que a gente está vendo agora. Então, seguindo aqui, então, a porosidade primária, ela apresenta ela acontece entre os grãos, né? Porosidade é sempre espaço vazios e propicia um caminho para que o fluido consiga se movimentar através da rocha, tá? Então é aquilo, é a interconectividade dos poros, é quando um poro se conecta no outro, com isso a gente forma aquele outro aspecto que a gente chama de permeabilidade, tá? Então aqui, ó, isso daqui, ó, é um empacotamento cúbico, né? Então a porosidade aqui, né, os espaços vazios existentes aqui entre esses minerais, né, é de 47%, tá? Então esse daqui é o empacotamento cúbico. Agora, quando a gente vai para o empacotamento ortorrômbico, não é? Olha como muda a estrutura. Essa estrutura ortorrômbica, ela começa a ter ganhos de inclinação. Tá vendo aqui, ó? Então, esse ganho de inclinação que caracteriza essa estrutura cristalina desse tipo de rocha, tá? Então, o empacotamento, né, a capacidade de armazenamento, a porosidade, ela é reduzida, tá? Lembrando que quando a gente viu aqui atrás, ó, deixa eu voltar aqui, só que o vídeo normalmente demora um pouquinho para carregar, não é? Nós tínhamos visto qualquer coisa em torno de 47%, se não me engano, não é? Então aqui só para mostrar aqui, daqui é a capacidade de armazenamento, né, da estrutura cúbica, só para lembrar, 47%, exato. Então nessa estrutura ortorrômbica, né, a gente já chega aí, olha lá, numa redução. Isso daí tem muito a ver com aquela tectônica de placas, né? Toda aquela movimentação, a dissolução química, né? A gente tem que lembrar que nós temos a porosidade primária, a porosidade secundária, você decorrente de falhas, dissoluções químicas, não é? Aquilo não é um ambiente estático, é um ambiente dinâmico, por mais que a gente não esteja lá produzindo ainda, tá? Então aqui, então esse ganho de inclinação, né, acaba reduzindo o espaço poroso e muda assim a forma existente entre os grãos, tá?
Então, é essa nova estrutura cristalina, tá? Então, normalmente isso tem a ver com a formação da rocha, tá? Então, diferentes tipos de rocha vão ter diferentes tipos de estrutura cristalina, tá? Que as formam. Por isso que elas têm propriedades diferentes, tá? Ah, por que que uma rocha ela consegue conduzir mais a temperatura, consegue conduzir mais a eletricidade, ela consegue ser mais dúctil? Ah, por que que uma rocha é mais frágil do que a outra, tá? Elas vão ter estruturas cristalinas diferentes, tá? Então, a partir do momento que eu tenho um plano cristalino diferente, eu vou ter propriedades mecânicas completamente diferentes, tá? Depois eu posso compartilhar esse programinha com vocês. Ele é bem bacana. Então, eu acho ele bastante didático, assim, ele funciona bem, que ele é bem ilustrativo. Então, esse daqui agora é o empacotamento romboédrico, tá? Então, olha lá, empacotamento romboédrico, o que que aconteceu? É uma estrutura cristalina ainda mais inclinada, tá? O que que acontece com a capacidade de porosidade é ainda mais reduzida, tá? Então, ou seja, conforme eu aumento a inclinação da estrutura cristalina que, que, origin, que vai originar o determinado mineral, determinada rocha, por consequência, eu acabo reduzindo a capacidade de armazenamento da mesma. Tá? Então, nós vimos a cúbica, a ortorrômbica, a romboédrica e agora a tetragonal. Tá? Então, de novo, o que muda aqui, na verdade, eu tenho uma rotação no eixo, né? Ela parece muito com a romboédrica, tá? Só que agora o ganho de inclinação não foi só em um sentido, ela girou em torno do próprio eixo, tá vendo? Então, quando ela forma uma estrutura geométrica parecida com essa daqui, a gente fala que ela tem um empacotamento tetragonal, tá? Então, a porosidade mais baixa com o qual pode ser adquirida, né, atingida partículas do mesmo tamanho é de 26%, que é no empacotamento tetragonal. Então, que é esse daqui. É o menor, das estruturas cristalinas, é aquela que vai ter a menor porosidade, né? Então, quando você tem rochas cuja estrutura cristalina ela tem uma tendência a formar empacotamento cúbico, é onde a gente tem a maior possibilidade de armazenamento de fluidos. Agora, quando tem empacotamento tetragonal, é quando a gente tem a menor capacidade. Lembrando que o normal é a gente ter de todas um pouco, tá, gente? Então, como devido à tectônica global, aquelas dissoluções químicas que a gente já falou, então ela é multicristalina, né? Ou seja, ela é um pouco de todas. É muito comum a gente achar reservatórios com com todas essas características cristalinas, tá? É por isso que algumas zonas do reservatório tendem a ser mais produtivas do que outra. Uma dessas questões é justamente a estrutura cristalina de uma determinada região, embora seja o mesmo reservatório. Então, os sedimentos com diferentes tipos de grãos, né, eles podem variar, são chamados de os sedimentos pobremente sortidos, né? A porosidade é muito menor do que em sedimentação bem sortidas. Então, isso daqui é uma outra característica, né? Então, quando você tem uma grande variação do tamanho de grãos, não, então a gente pode falar que houve uma sedimentação pobremente sortida, né? Então, a incompatibilidade vai ser muito grande, porque você tem grãos de tudo que é tipo. Então, a dificuldade de se encaixar um grão no outro é muito grande, tá? Então, a sedimentação é considerada pobre, né? Agora, quando a porosidade a porosidade é muito menor quando os grãos são bem sortidos. Olha o que acontece aqui. Então,
botando em termos práticos, é difícil a gente caracterizar essa rocha que está aparecendo aí para vocês, tá? Isso daí ela não é claramente um empacotamento cúbico, ele não é claramente um empacotamento ortorrômbico, romboédrico ou tetragonal, tá? Ele é uma mistura de tudo, ele não tem uma característica marcante, logo ele é um empacotamento pobre de grãos, tá? Então, o que caracteriza? Então, eu posso ter óleo aqui que ele simplesmente não vai conseguir sair daqui, tá? Porque ele, pelo simples fato dele não conseguir se comunicar com outro poro, tá? Então, a porosidade cai a níveis muito baixos. Aqui já é um outro ensaio, né? Então imagina aí um tanque, tá? Onde ele vai ter subdivisões e esses grãos vão estar postos de todas essas formas que foram colocadas aqui. Então o que vai se tentar expor aqui é justamente a capacidade de permeabilidade em função da estrutura cristalina dos grãos, tá? Então, a permeabilidade é um fator importante quantificado pela capacidade que o fluido tem de fluir, né? Pela taxa de fluidez dos fluidos. A unidade dela é a Darcy, como a gente já viu, e ela foi nomeada depois que o cientista que a quantificou, né? Que é o Henry Darcy. Então, a permeabilidade é afetada pelo empacotamento, pela distribuição e pelo tamanho dos grãos, tá? Então lembre-se disso, permeabilidade é afetada pelo empacotamento, distribuição e tamanho dos grãos, tá? Então olha lá, imagine que isso daqui seria o nosso óleo, né? Mas aqui está sendo representado pela água. Então olha só a capacidade que uma rocha sedimentar com estrutura cúbica tem de se deixar ser atravessada, né? Olha como esse arranjo cristalino ele permite uma fluidez muito grande, tá? Então aqui, que é diferente da tetragonal, tá vendo? Olha aqui, ó, olha a dificuldade, né? Então é que o fluido vai ter que enfrentar. Só para vocês terem noção, essa perspectiva, né, da mecânica dos fluidos, né, que de certa forma a gente está tangenciando essa ciência, né, porque é a mecânica dos fluidos, ela também é utilizada na engenharia de trânsito, só para vocês entenderem, né? Então essa organização, imagina você botando isso daí no contexto macro, né, de rodovias e bifurcações rotatórias, não é? Então você calcula a fluidez do trânsito, tá? Então a engenharia de tráfego, né? Ela vem ela deriva dos conceitos da mecânica dos fluidos que tem a ver com a permeabilidade, é só para vocês entenderem como uma ciência está correlacionada com a outra. Mas olha no fim das contas, tá? A diferença da estrutura cristalina na sua capacidade de deixar a rocha ser atravessada, tá? Não precisa decorar, né? O que é cúbico, ortorrômbica, romboédrica e tetragonal, tá? O que vocês têm que entender é a mudança no arranjo cristalino relacionada à formação de determinada rocha vai influenciar na capacidade da mesma se deixar ser atravessada, tá? Então aqui primeiro a gente viu o impacto do empacotamento. Agora a gente vai ver o impacto do tamanho dos grãos, tá? Então aqui ele mostrou grãos maiores e agora grãos menores, tá? Para o mesmo empacotamento. Então vai ser feito uma simulação do ensaio, né? O que isso vai influenciar na permeabilidade, tá? Então a gente viu a influência do empacotamento na permeabilidade. E agora a gente vai ver qual é a influência do tamanho do grão por uma mesma estrutura cristalina. Tá? A nível de porosidade ficou a mesma, ou seja, a capacidade de armazenamento. Mas será que a gente tem a mesma capacidade de permeabilidade? Uma vez que a gente mude o, o tamanho do grão.
Então, olha o que está acontecendo aqui. Para grãos maiores, consegue-se atingir uma maior permeabilidade. Tá? Então, olha aqui, olhando com lupa, olha aqui o esforço, né, que o fluido tem que fazer, os espaços que ele tem para permear. Então, olha esse fluido aqui, ele vai ter muito mais obstáculos para percorrer a mesma distância. Ele vai ter muito mais desvios, ele vai ter muito mais atritos, ele vai ter muito mais variação na angulação, não é? Toda hora ele está tendo que fazer curva. Imagina se isso daqui fosse um carro, uma moto, né, um trem. Toda hora ele está tendo que fazer curva. E para fazer curva você tem que diminuir velocidade. Você perde energia, tá? Do contrário daqui. Então, estruturalmente, é isso que está acontecendo. E o que isso vai reverberar no que diz respeito à permeabilidade, não é? Vai ser uma menor capacidade por conta da redução do tamanho do grão. Embora a porosidade seja a mesma. Então, ou seja, as duas rochas têm a mesma capacidade de armazenar fluido, mas elas não têm a mesma permeabilidade, porque o grão mudou de tamanho. E agora a distribuição, tá? Então, qual a influência da distribuição na permeabilidade? Então a gente viu aquela distribuição heterogênea, né? A gente não tem como caracterizar, né? Não tem como classificar a distribuição cristalina ali. Então foi inserido essa rocha não caracterizada, não é? Essa rocha aí é multicristalina, tá? Que a realidade é muito mais próxima dessa daqui, né? Então olha lá, ela com uma multidistribuição, tá? Então com diferentes tamanhos de grãos, tá? Olha como o fluido está percorrendo. E aqui a rocha com uma heterogeneidade no que diz respeito à sua distribuição. Olha o impacto que isso tem na porosidade. Tá? Então, primeiro, você reduz abruptamente aí mais de 50% a capacidade de armazenamento da rocha, pelo simples fato de você não ter uma distribuição homogênea. Tá? E, por consequência, você reduz a permeabilidade. Então, uma distribuição pobre, né, reduz a porosidade e a permeabilidade e aproxima empiricamente a relação entre a porosidade e a permeabilidade, né? Que essa aproximação empírica da relação entre a porosidade e a permeabilidade, ela existe, mas não somente em determinados sedimentos, com formas de grãos bem definidas. Como vocês viram anteriormente, a gente tinha alguns cenários, né, a depender do empacotamento do grão, do tamanho do grão, onde a porosidade era igual, mas a permeabilidade é diferente. Então aqui, quando a gente bota uma distribuição pobre, né, ou seja, uma distribuição que não tem uma regularidade, ela diminui ambos, né? Então ambas declinam, a porosidade e a permeabilidade, o que não necessariamente vai acontecer na mudança de grão. Então quando você muda o formato do grão, você pode ter uma mesma porosidade, tá, para formatos de grãos diferentes, com diferentes permeabilidades. Agora, quando você bota uma má distribuição, você reduz ambos, não tem como manter os ambos, tanto a porosidade como a permeabilidade. Então aqui, deixa eu ver se tem mais algum aspecto. Isso daí é um retrato do Henri Darcy. Então, essa daí é a animação que eu queria mostrar para vocês. Eu não sei se soou muito complexo, porque eu estava partindo do pressuposto aí que vocês já teriam tido a aula de materiais, mas mesmo assim é só uma forma de complementar o nosso conhecimento, tá? Eu vou voltar aqui agora para a apresentação de slide.
Então aqui só fazendo, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu fico um pouco mais... Tá, deixa eu ver a pergunta do Iago aqui. Professor, ontem eu estava vendo um documentário sobre a Segunda Guerra e nele foi citada a utilização de petróleo sintético, gasolina sintética através do processo Fischer-Tropsch. Eu nunca, durante o curso, ouvi falar do petróleo sintético, ou se é possível produzir de forma econômica e utilitária. Gostaria de saber se no final da aula você poderia compartilhar algum conhecimento sobre esse estudo. Tá. Iago, já antecipo que eu não conheço esse estudo em específico, mas sim existe o petróleo sintético, mas da mesma forma que existe também o que se chama de diamante sintético, quando na verdade não é, tá? Então, quando a gente chama petróleo sintético, a gente está falando de uma substância que tem propriedades similares à do petróleo, tá? E a mesma coisa é o diamante sintético, é o nitreto cúbico de boro, né? Que não tem nada a ver com a formação do diamante, tá? Então, são substâncias sintéticas que se aproximam das funcionalidades que o petróleo pode exercer, mas é a mesma coisa a borracha sintética e a natural, né? O diamante sintético, o diamante natural, petróleo sintético, petróleo natural. Então, sim, a gente pode, de certa forma, adaptar para algumas demandas, né? À toa que hoje em dia a borracha sintética, não é? Ela, até por questões ambientais, ela é usada, mas tem algumas coisas que só o petróleo orgânico pode oferecer. Depois eu posso até dar uma olhada em específico nesse processo Fischer-Tropsch. Eu particularmente não conheço, nunca tive a necessidade de ver, né? Mas eu posso dar uma olhada assim, daí com certeza pode enriquecer a nossa aula. O Gabriel ficou um pouco mais confuso em relação à diferença entre porosidade e permeabilidade. Tá. Ô Gabriel, é só você se ater principalmente no conceito básico. Porosidade, armazenamento. Permeabilidade, capacidade de se deixar ser atravessado. Tá? Então, se eu tenho uma boa capacidade de armazenamento, ou seja, se eu tenho uma boa porosidade, eu tenho grandes chances de ter uma boa permeabilidade, tá? Então, aonde que uma começa a linkar com a outra? É quando um poro, ou seja, quando o espaço vazio se comunica com outro espaço vazio. Então, se o espaço vazio A se comunica com o espaço vazio B, quer dizer que ele permite fluxo entre si. Então aí eu começo a ter o conceito de permeabilidade, quando os poros, ou seja, quando os espaços vazios se comunicam. Mas nem sempre isso vai acontecer. Eu posso ter um espaço vazio A que não se comunica com o espaço vazio B, pelos mais diferentes motivos. E eu mostrei para vocês alguns desses motivos. O arranjo cristalino. Então imagina, faz um exemplo simples. Então imagina, eu tenho uma rocha, vamos botar estruturas geométricas simples. Triângulo, quadrado, retângulo, trapézio, um círculo, não é? Então ali são arranjos geométricos diferentes, tá? Então a gente vai ter uma capacidade de fluidez diferente. Imagina, uma coisa é você comprar um filtro cilíndrico, agora compra um filtro quadrado, compra um filtro retangular, um filtro de água, que eu estou falando, filtro simples, onde você vai ter grãos de areia um pouco maiores, um pouco menores. Agora compra um outro onde você vai ter de tudo um pouco, né? Na parte de cima você vai ter grão de areia grande, na parte de baixo, na parte do meio, grão de areia médio, na parte de baixo, grão de areia fino. Então é isso que eu estou falando para vocês. Na natureza é difícil você ver uma estrutura assim altamente heterogênea, né? Nesses aspectos de estrutura geométrica que caracteriza, né? Ou de tamanho de grão ou de organização desses grãos. Então a gente entrou um pouco mais a fundo no que é porosidade e permeabilidade, mas o que eu preciso de vocês é o básico: porosidade, capacidade de armazenamento; permeabilidade, capacidade de se deixar ser atravessada, tá? Conexão entre os dois é quando um espaço vazio se comunica com o outro. Se um espaço vazio A se comunica com o espaço vazio B, eu tenho algo fluindo, tá? Então essa daí é a conexão entre os dois.
Só deixa eu... Tá, peraí. Acho que eu tô com duas telas. Aí isso às vezes aqui me atrapalha. Pronto, agora eu consigo ver vocês dois. Ver a aula e a apresentação de slides. Tá? Então, só relembrando aqui, pessoal, o comportamento dos fluidos. Tá? Então, o que a gente viu na outra aula foi o diagrama de fases. Aqui, só passando batido, só para a gente pegar o gancho da última aula. Então, a gente viu que o diagrama de fases ele é a identidade do fluido naquela rocha. Tá? Então, a bacia de Campos ela tem uma tendência a ter um diagrama de fases que é diferente da bacia do Espírito Santo, que é diferente da bacia de Santos. Tá? Então são óleos, são formação geológica, formação sedimentar, formação orgânica diferente. Eu tive diferente deposição de algas, fitoplânctons, animais e vegetais. Ou seja, eu tenho por mais que elas sejam parecidas, a fauna e a flora do Atlântico Sul e da Mata Atlântica litorânea, capixaba, fluminense e paulistana, ela tem algumas especificidades. Tá? Essa fauna e essa flora aí de milhares de anos atrás. Assim como as rochas. Tá? Então, as rochas que se depositaram ali, elas têm semelhanças? Tem, mas ela também tem dissemelhanças. Tá? Então, isso vai formar diferentes diagramas de fase. Assim como cada um de nós temos uma impressão digital diferente, tá? A grosso modo, a gente vai ver que parece, ela tem um padrão de fluidez parecido. Se a gente for olhar a impressão digital de cada um de nós, olha, tem alguns traços parecidos, mas tem aspectos que tornam a nossa impressão digital únicas, assim como o diagrama de fase. Então, o diagrama de fase é justamente isso. É essa assinatura única que cada reservatório vai trazer consigo, tá? Mas o comportamento básico deles é sempre o mesmo, tá? Isso daqui é para uma substância simples, tá? Relembrando aqui, acho que tem até um slide aqui que simplifica melhor, que é esse. Imagine a água, né? Então, a água na condição normal de temperatura e pressão, eu vou ter ela aqui, imagina, a 90 graus, eu vou ter ela 100% líquida. Eu não vou ter a vaporização da água. A partir do momento que ela atinge 100 graus na CNTP, não é? Então eu vou ter o início da vaporização, que é o que está acontecendo aqui. Ó. Lembrando aqui, ó, pressão constante, então uma condição isobárica. Tá? E lembrando que T2 e T3, tá, também são iguais. Qual seria a temperatura aqui nesse momento 2 e nesse momento 3? 100 graus. Tá? Então você vira e fala, pô, professor, então quer dizer que a pressão no momento 2 e a pressão no momento 3 são iguais, assim como a temperatura. Tá? Então, nesses dois momentos, eu tenho uma condição isobárica e uma condição isotérmica. Tá? Tudo igual. Por que aqui eu tenho apenas uma partícula de vapor no momento 2 e aqui eu só tenho uma partícula de líquido no momento 3? Ou seja, aqui eu tenho uma predominância da água no estado líquido e aqui eu tenho uma predominância da água no estado vapor. Aqui entrou a condição do tempo. Então, para uma substância simples, tá? Como a água, a completa vaporização ela depende de você atingir uma temperatura numa determinada pressão e manter ali. Aí entra o fator tempo, tá bom? Então, para que eu tenha total vaporização, eu preciso superaquecer. Então, o que é superaquecer? É você botar uma temperatura acima da pressão de vaporização de uma substância na CNTP. Tá? Então, quando eu superaqueço a água, vamos supor 110 graus, tá? Não precisa nem tanto, 105, você já consegue ter uma total vaporização e você não tem uma possível condensação dessa água, tá? Ela não vai condensar, tá? Você não vai estar sujeito a processos como sublimação ou condensação. Você tem
a total vaporização de forma estável, mas para que essa vaporização, para que essa substância, no caso a água, se mantenha 100% vaporizada, ela tem que estar superaquecida. Se você manter a 100 graus, você vai ter sempre uma partícula sendo condensada ali. Tá? O Luca compartilhou aqui, ó, achou essa dissertação que fala bem do software, tá? Mestrado. Pô, bacana, cara. Obrigado aí, Luca. Depois vou dar uma olhada também. Eu vou salvar aqui esse link. Então, lembrando, isso daqui para uma substância simples. Aqui agora para uma mistura, né, para uma substância composta. Lembrando sempre que o petróleo é um coquetel de hidrocarbonetos, tá? Não somente hidrocarbonetos, todos aqueles contaminantes, oxigênio, nitrogênio, vanádio e alguns outros metais aí, tá? Então, vamos simplificar o problema. Hidrocarboneto. Agora, quando você fala de hidrocarboneto, tem os alcanos, os alcenos, os alcinos, né? O que vai separar eles? Ligações simples, ligações duplas, ligações triplas. Aí nós temos aquelas diversas nomenclaturas, né? Partindo aí das mais simples: metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, um decano, dodecano e vai embora, né? Aí nós temos aquelas estruturas, o anel benzênico, o antraceno, o naftaleno, enfim, aquelas estruturas mais complexas. Então, petróleo é isso tudo, cara. Então, não é um ou outro, né? Então, o petróleo, ele vai ter, sempre vai ter um pouco de cada. Aí o grau API vai definir o que predomina, qual estrutura de hidrocarboneto predomina, mas ela nunca vai estar sozinha, é sempre uma mistura, é sempre um composto, tá? É sempre altamente heterogêneo, isso daí, embora a olho nu pareça que seja uma substância única, tá? Então aqui é a mesma coisa, numa condição isobárica, pressão constante, momento 1, 2, 3 e 4 com pressões iguais, tá? Só que o que está acontecendo? Eu tenho diferentes temperaturas, tá? Então aqui, diferente daquele outro exemplo da substância simples, no caso a água, eu não tenho T2 igual a T3, tá? Então, por isso que eu tenho o envelope de fases, tá? Então aqui imagina, ó, aqui é o ponto zero, tá? Ponto zero de pressão e temperatura. Então aqui eu tenho pressão zero, pressão máxima. Temperatura zero, temperatura máxima, tá? Então aqui eu tenho envelope de fases. O que que o envelope de fases, ele é formado por quem? Pela curva do ponto de bolha, que é esse ponto onde surge a primeira fração infinitesimal de gás, né? Aquela primeira partícula micro, tá? Aqui é o limite e é onde começa a curva do ponto de orvalho, né? Então é a última partícula de líquido tá aqui, né? E eu tenho a total vaporização da minha mistura de hidrocarbonetos. Então tudo que está dentro do envelope de fases, tá? Ou seja, tudo que está dentro da curva do ponto de bolha e da curva do ponto de orvalho é uma mistura líquido e vapor, é uma mistura de fases, tá? Não somente uma mistura de hidrocarbonetos, mas também uma mistura de fase de hidrocarbonetos. O que está à esquerda do meu envelope de fases, ou seja, o que está à esquerda da curva do ponto de bolha, eu tenho uma substância 100% líquida, tá? O que está à direita do envelope de fases, à direita da curva do ponto de orvalho, eu tenho uma substância 100% vapor. E é sempre dessa forma, tá? À esquerda 100% líquido, à direita 100% vapor. Dentro do envelope de fases, a coexistência das fases líquida e gasosa, tá? Aqui ele já traz todas essas informações que eu falei para vocês, tá? Isso daí sim a gente vai falar bastante, tá? Ele vai acompanhar a gente, essa disciplina de reservatório, ela tem essa característica. Nenhum desses conceitos que a gente viu fica para trás, todos os outros conceitos dependem desses primeiros conceitos que eu passei para vocês. Então, toda hora a gente vai estar lembrando, isso é por conta da mobilidade, da compressibilidade, isso é por conta da molhabilidade, isso é por conta da saturação, isso é por conta do diagrama de fases diferente. Então, a gente tem que absorver esses novos conceitos, esses novos termos técnicos para a gente entender,
as questões que estão por vir, tá? Aqui são traçadas duas linhas perpendiculares aos eixos de pressão e ao eixo de temperatura, tá? Então essa linha perpendicular ao eixo de pressão, tá? Ela vai tangenciar a curva do ponto de bolha e essa curva é chamada de cricondembárica, tá? Então o que a cricondembárica significa? Significa que acima dessa linha, tá? Eu não tenho coexistência de fases. Graficamente isso faz sentido, não é? Como eu falei para vocês, dentro do envelope de fases, a coexistência do gás e do líquido acontece só aqui dentro. Então, acima da cricondembárica, ou seja, acima dessa linha perpendicular ao eixo de pressão e tangente à curva do ponto de bolha, há somente líquido. E a mesma coisa essa perpendicular traçada aqui em relação ao eixo de temperatura e tangente à curva do ponto de orvalho, tá? Então, à direita da cricodenterma, eu só tenho a fase gasosa, tá bom? De hidrocarboneto. Então, eu tenho uma temperatura limite aonde as fases podem coexistir. Eu tenho uma pressão limite aonde as fases podem coexistir, tá? Então, o conceito de refino, a petroquímica, a manipulação química, né? Ela começa aqui. Ela começa a partir desse entendimento, tá? Então, a gente pode gerenciar na superfície, a gente pode mudar a pressão e a temperatura. Então, é a partir daí que a gente vai manipular o petróleo de forma que ele se adeque aos produtos que a gente precisa, né? Botando aí principalmente diesel, gás, o GLP, né? Que é o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, a nafta para formar as tintas, os plásticos, os fertilizantes, né? Acrílico, dentre outros. Aqui já é ele levando em consideração o volume, tá? Isso daqui eu não vou cobrar de vocês, daqui é mais informativo mesmo, é só expositivo. Só para mostrar que, sim, para além dessa mudança do estado, logo, uma substância no estado gasoso, ela vai ter um comportamento volumétrico diferente de uma substância do estado líquido, tá? Então ela vai ocupar espaços diferentes, tá? Imagina, você tem a mesma sala, né? Uma sala qualquer, vamos imaginar aí o cômodo onde vocês estão. Então, se eu colocar 1 metro cúbico de óleo, de petróleo, ele vai ocupar determinado volume da sala onde vocês estão, ou do quarto onde vocês estão, do cômodo onde vocês estão. Agora, se eu pegar 1 metro cúbico de metano, o volume que 1 metro cúbico de metano ocupa para uma mesma área vai ser diferente, tá? Então, é isso que vocês têm que entender. Então, imagina, no reservatório eu tenho um arranjo, eu tenho um espaço já ali. Ele vai ter uma variação fracional? Vai ter uma variação fracional. A compressibilidade, aquele conceito que nós vimos lá atrás. Mas a depender do estado que ele se encontra, né? Então, essa substância ela vai ocupar todo o espaço ou não, tá? E ela vai exercer pressão diferente sobre esse espaço também, tá? Então, aqui só para vocês terem, aqui ó, já está o eixo de pressão, volume e temperatura, tá? Mas, de novo, é mais de caráter informativo para vocês terem também essa noção de que o volume vai mudar, tá? Então, agora que a brincadeira começa de forma prática. Então, a gente viu o que é diagrama de fase. Tá. Mas e o diagrama de fases em um reservatório de óleo? Tá? Então, o que é um reservatório de óleo? Tá? Então, olhem aqui comigo. Tá? Essa daqui é o tipo de questão que vai cair no próximo questionário de vocês. Eu tenho a pressão e a temperatura de reservatório. Para essa pressão e temperatura de reservatório, eu vou chamar de PR, pressão reservatório, e TR, temperatura de reservatório, tá? E esse ponto eu vou marcar aqui como R, ou seja, R de reservatório. Beleza, aonde que esse ponto tá? Ou seja, essa substância em condições de reservatório, ela está à esquerda do ponto crítico, e ela está à esquerda da curva do ponto de bolha,
tá? Ou seja, é uma substância 100% líquida, tá? Só que a pressão e a temperatura de reservatório não são as mesmas da pressão e temperatura de superfície, tá? Então tem uma mudança sim. Então a partir do momento, né, ou melhor, pelo simples fato de eu trazer essa substância que se encontra em condições de reservatório e trazer esse óleo para condição de superfície, que é conhecido como condição standard, que seria a condição padrão, né? Essa mistura ela muda. Então, de 100% líquida, ela passa para alguma coisa em torno aqui, segundo esse diagrama de fase, a 60% líquido e 40% gasoso, tá? Então, pelo simples fato de tirar aquele óleo do ambiente original dele, da condição de reservatório, e trazer ele para a condição de superfície, tá? Então, olha só, eu tinha ali mapeado na minha sísmica óleo líquido. Eu trago para a superfície, apenas 60% dele se mantém naquela condição, os outros 40% se vaporizam, tá? Então, esse tipo de óleo, tá? E esse diagrama de fases, tá? Essa identidade, né? Essa característica é uma assinatura muito forte de um óleo de baixa contração, tá? Então, quando vocês se depararem com um diagrama de fases com essa característica, tá? Ou seja, com ponto crítico nessa região e com prolongamento, tá vendo? Com prolongamento da curva do ponto de bolha, eu tenho um óleo de baixa contração, ou seja, uma menor parcela desse óleo se vaporizou. Agora, reparem aqui, quando esse diagrama de fase ele está mais inclinado, ele está mais deitado. Esse daqui já está um pouco mais verticalizado, tá? Então, olha o que aconteceu. Eu tinha um óleo na condição de reservatório, ou melhor, uma substância 100% óleo na pressão e temperatura de reservatório, e pelo simples fato de trazer para a superfície, tá? Pelo simples fato de produzir esse petróleo, ele se vaporizou, tá? Só que a vaporização dele foi bem maior do que dessa, tá? Então, essa vaporização, essa característica, essa verticalização do diagrama de fase acaba por caracterizar um óleo de alta contração. Então, essa inclinação do envelope de fases é o que vai definir, tá? Então, aqui, ó, sempre lembrando aqui onde estão a curva do ponto de bolha e a curva do ponto de orvalho, tá? Então, isso aqui é para um reservatório de óleo, ou seja, para um reservatório que na condição de reservatório ele se encontra 100% líquido. E no reservatório de gás? Então, olha só, olha a diferença. No reservatório de gás, na condição de reservatório, eu tenho a substância 100% gasosa, tá? Agora, quando eu trago para a superfície, isso não necessariamente vai se manter verdade, tá? Então, olha só, nesse reservatório de gás úmido, qual é a característica do diagrama de fase de um reservatório de gás úmido? A característica dele é que pressão de reservatório e temperatura de reservatório está 100% gasoso, mas quando eu trago para a superfície, ele vai ficar aí 30%, 40% líquido, tá? E o remanescente se mantém gás, tá? Então, ou seja, eu tenho uma menor participação do hidrocarboneto na fase líquida, mas eu tenho uma mudança de fase, tá? Embora eu tenha uma manutenção da predominância do hidrocarboneto na fase gasosa, tá? Então, ou seja, ele se mantém a sua maior parte gasoso, tá? E parte dele aqui acaba se liquefazendo, tá? Essa percepção gráfica, gente, é importante, né? Você entender, aí quando você fala, pô, professor, mas como você sabe que ali é mais ou menos 30%, não é? Então, olha, imagina, aqui eu tenho zero, tenho noção que aqui é zero e que aqui é 100, né? E eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 linhas, tá? Então, eu vou ter que dividir isso aqui por 4. Então, aqui seria, ó, 0,
20, 40, 60, 80, 100. Então, a cada linha dessa vai representar 20%, porque é a quantidade de subdivisões que eu tenho aqui. Então, se aqui é 20, se aqui é 40, eu passei de 20 e não estou nem a 40, na verdade seria até mais de 30, né? Seria qualquer coisa em torno de 35%. Tá? Então, essa percepção gráfica também se faz necessária, essa análise gráfica. Tá? Então, só você pegar aqui, você pega os extremos e vai subdividindo. Tá? Então, essas linhas aqui é a quantidade de subdivisões. Tá? A mesma coisa seria aqui, ó. Aqui seria, se aqui é de 100, desculpe, se aqui é de 0%, né? 0% líquido. Isso daqui é sempre em relação à quantidade de líquido presente, tá? Então, aqui eu tenho 100% líquido, aqui eu tenho 0% líquido. Aqui seria 20% líquido, 40% líquido, 60% líquido, 80% líquido, tá? Então, olha a assinatura desse diagrama de fases como é distinta desse outro, embora nós estejamos falando ainda de reservatório de gás. É um reservatório de gás seco. Então, o que é um reservatório de gás seco? Em pressão e temperatura de reservatório, ou seja, em condições de reservatório, é 100% gasoso e eu trago para a superfície e ele se mantém 100% gasoso. Por que eu posso afirmar isso? Porque ele está à esquerda da curva do ponto de orvalho. Tá? Ele se manteve fora dessa região onde as fases coexistem, não é? Logo, ele se mantém 100% gasoso. Tá? Então, distinguir, primeiro, qual a característica de um diagrama de fase de um reservatório de óleo. Tá? Em condição de reservatório, a substância está à esquerda do ponto crítico e à esquerda da curva do ponto de bolha, ou seja, 100% líquida. Quando eu trago para a superfície, parte dela vai se gaseificar. Tá? Então, aqui eu tenho um diagrama de fases mais inclinado, mais tendendo ao eixo da temperatura, tá? E aqui eu tenho um diagrama de fases mais verticalizado, tá bom? Então, repare aqui, ó, essas subdivisões, não é? Então, essas subdivisões, elas acontecem aqui mais à direita do ponto crítico, e essas subdivisões aqui no óleo de alta contração, né? Elas acontecem mais à esquerda do ponto crítico, tá? Então, são algumas dicas de como identificar. Reservatório de óleo, primeiro é fácil. Então, se está à esquerda do ponto crítico e à esquerda do ponto de bolha, óleo. Aqui, está à direita do ponto crítico, né, e à direita da curva do ponto de orvalho. Então, reservatório de gás. Agora, quando eu trago para a superfície, ele entra no diagrama de fase? Não. Então, gás seco. Ele entra, gás úmido. E aqui, esse diagrama de fase, ele está muito inclinado ou pouco inclinado? As subdivisões estão à esquerda ou à direita do ponto crítico? Se as subdivisões estão à direita do ponto crítico, está mais inclinado, então reservatório de óleo de baixa contração. O que quer dizer? Que uma pequena parcela do óleo se gaseificou. Aqui não, aqui eu tive uma maior parcela, mas ainda uma predominância da fase oleosa. Então, essa é a diferença de reservatório de óleo e de reservatório de gás. Então, dentro do reservatório de óleo, óleo de baixa contração, alta contração, reservatório de gás seco e gás úmido. Tá? Por último, eu tenho essa quinta possibilidade do diagrama de fases, tá? Essa quinta possibilidade de comportamento. Esse comportamento ele é muito específico, tá? Mas ele nem é tão raro assim, tá? Ele acontece com uma certa frequência. É o reservatório de gás retrógrado, tá? Então, o que acontece aqui? Como vocês podem ver, eu tenho três momentos aqui, ó. Eu tenho três momentos aqui. Na verdade, a pressão ela se mantém igual, embora eu tenho P1, P2 e P3. Então, P1 é igual a P2, que é igual a P3, uma condição isobárica, mas eu tenho uma variação de temperatura acontecendo, tá? Então, aqui, à esquerda, não é? Olha aqui, ó, ponto crítico. Identifiquei o ponto crítico. À esquerda, 100% líquido, não é? Reservatório de óleo.
Aqui, essa região que é a questão, tá? Então, como vocês podem ver, ela está perpendicular, né? Então, aqui, o que seria aquele condenterma, não é? Ela está entre essa região e uma perpendicular aqui, que é traçada também agora usando não a tangente da curva do ponto de orvalho, mas o ponto crítico. Então, essa região aqui é a região retrógrada, tá? Então essa região retrógrada ela está entre o ponto crítico e a tangente da perpendicular à curva do ponto de orvalho. Tá? Então essa região aqui é a região retrógrada. Então o que caracteriza ela? Eu não sei se tem outra imagem aqui, eu acho que não tem. O que caracteriza é que conforme eu vou diminuindo a pressão para essa região, imagina, então aqui eu tenho uma substância, ó, reservatório de gás, então uma substância 100% gasosa. Quando eu vou diminuindo a pressão, tá, eu caio aqui, o que acontece? De uma substância 100% gasosa, parte dela vai se liquefazer, tá? Então eu vou ter parte da formação de hidrocarboneto na fase líquida, vou despressurizando, e olha o que acontece aqui, eu volto a ter uma substância 100% gasosa, tá? Então, um reservatório de gás retrógrado, ele é isso. Ele na condição de reservatório, ele é uma substância é uma mistura de hidrocarboneto 100% gasosa. Conforme a despressurização, parte dele se liquefaz, mas quando eu chego na condição de superfície, ele volta a ficar 100% gasoso. Então é gás, líquido, gás, conforme a despressurização. Ele tem um diagrama de fase bem característico, que é esse daqui, tá bom? Então esses são os três grandes grupos, tá, de diagrama de fase. É esse daí do reservatório de gás retrógrado, o de gás, que pode ser gás seco ou gás úmido, ou o de óleo, que pode ser de baixa contração e de alta contração, tá? Eu sei que é um pouco maçante, são alguns detalhes, mas, enfim, o diagrama de fases é isso, tá? Então, a nível de diagrama de fase é isso que vocês precisam saber. Até aqui, alguma dúvida? Ficou claro para vocês? Falem, se quiserem abrir o áudio, falar alguma coisa. Ficou claro para vocês, por exemplo, isso daqui? Ficou claro o que é condição de reservatório, o que é condição de superfície, o que é ponto crítico, curva do ponto de bolha, curva do ponto de orvalho. Essa inclinação, tá? Beleza, então, vou seguindo. Qual? O retrógrado? O retrógrado é como eu falei para vocês. Olha esse daqui. Aqui ele era 100% gás, né? O diagrama de fase do reservatório de gás seco. 100% gás e pronto, se manteve. Posso afirmar isso porque está à esquerda da curva do ponto de orvalho. Beleza. Esse daqui, 100% gás, ficou aqui, sei lá, 30, 35 líquido. Só que pronto, ele muda uma vez. Ele não voltou para o estado gasoso, tá? Então ele saiu de gás, ficou parte líquido. Acabou, ele não voltou a ser 100% gás, tá? E esse daqui, que é o reservatório de óleo, de baixa e de alta contração. 100% óleo, parte dele gaseificou. Ponto. Em momento algum, ele voltou a ser óleo. Ou melhor, voltou a ser 100% óleo. Ele era 100% óleo, parte dele gaseificou. Ponto. Acabou a mudança. Não tive uma volta a seu estado inicial de 100% óleo. Mesma coisa aqui, 100% óleo, parte dele gaseificou e ficou. Eu não tive um retorno à condição inicial. O retrógrado não. Ele fica 100% gasoso, parte se liquefaz, e isso imagina, ali durante a produção. Então eu estou lá, sei lá, a 2.000 metros de profundidade, tá? O meu poço. Conforme eu vou subindo,
Aí, a 2.000 metros de profundidade, eu estou produzindo gás. Conforme eu vou produzindo, vou subindo, 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 a 1.000 metros de profundidade na minha coluna ali de produção, sei lá, é o que está acontecendo ali. 20% dele se torna líquido, tá? Mas quando eu chego na superfície, volta a ser tudo gás. Tá? Ou seja, em algum momento na coluna de produção, aquele gás, parte do gás passou a ser líquido, mas quando chega na superfície, ele volta a ser gás. Tá? Então, o reservatório de gás retrógrado é um reservatório de gás que ele retorna a seu estado inicial, só que em algum momento da produção ele se liquefaz. Tá? Então, é um gás que em algum momento da produção parte dele vai se liquefazer, mas que no fim das contas, em condições de superfície, ele se mantém naturalmente 100% gasoso. Tá? Então, é um retorno ao seu estado inicial em condição de reservatório. Tá? Então, algumas outras termologias, tá? As razões, né? Então eu tenho a RGO, RAO e o teor de água e sedimentos, tá? Então essas termologias são extremamente utilizadas, tá? Então qualquer palestra que você vê da área aí, normalmente se fala sobre isso. Qual é a RGO, qual é a RAO? Então são razões simples. Então qual é a razão do volume de gás sobre o volume de óleo, tá? Então, numerador gás, denominador óleo. Então, uma divisão simples, tá? Então, a razão gás-óleo. Se eu tenho uma RGO alta, quer dizer que o volume de gás é maior do que o volume de óleo, tá? A mesma coisa é RAO. Então, a razão água-óleo, né? Então, qual é o volume de água em relação ao volume de óleo, tá? Se eu tenho uma RAO muito elevada, quer dizer que a minha produção de água está elevada. Tá? Se eu tenho uma RGO muito elevada, quer dizer que minha produção de gás é muito elevada. Então imagina ali uma RGO de 2:1, né? Uma RAO de 3:1. Quer dizer que eu estou produzindo muito mais água do que o óleo, no caso. Eu tenho ainda, por exemplo, uma RGL, né? Razão gás líquido. Quando eu falo líquido, é água mais óleo, tá? Que eu acho que eu não coloquei aí. Então é uma outra razão que pode aparecer. E o teor de água e sedimentos é justamente a quantidade, daí já é porcentagem, né? Não é uma razão, é uma porcentagem de água e sedimentos. Então ele inclui não somente a quantidade de água, mas a quantidade de areia, tá? Que vem junto com o óleo, tá? Que é muito comum. Eu não sei se eu já comentei para o terceiro ano, mas quando em campos maduros aí é comum você ter o teor BSW altíssimo. Então, o que são campos maduros? São campos que estão aí 2, 3 décadas produzindo. Então, quando você está 2, 3 décadas produzindo, você tem aí o teor de água de sedimento de 50%, 60%. Exatamente, vocês devem ver isso muito com a josineira. Então, ou seja, uma quantidade absurda de água e sedimentos que sobe ali no poço. Os campos maduros, eles são característicos por isso. Ele produz muito mais água e areia do que óleo e gás, tá? Mas quando você vai transferir isso para o navio FPSO, né, para o navio de processamento primário, e principalmente quando você manda para as refinarias, você tem refinaria que aceita 0,5% de teor BSW, 1% de teor BSW. Hoje, quando você fala de uma refinaria que aceita um teor BSW elevado, é de 3%. Aí você imagina, lá na plataforma o cara está recebendo metade do que sobe, do que sai do poço, metade, 50% é água e areia. Então, o trabalho dele vai ser bem maior. Ele vai ter muita água para separar, muita areia para tirar, para chegar num teor aí a níveis de refinaria de 1%, de 0,5%, tá? Então isso depende de como foi estruturada a sua refinaria, né? Tem refinarias que elas já foram projetadas para ter a capacidade de processamento de 3% de água e areia. Os equipamentos suportam, são dimensionados para isso, tá? Então você não pode simplesmente mudar, tá?
Então tem simplesmente navios e refinarias que eles não suportam 3% de água e sedimento. Eles não podem receber. Tá? A planta de processo deles não foi construída para isso. Tá? É a mesma coisa se você, sei lá, você querer colocar é, diesel num carro movido num carro flex, entendeu? Você de início ali você não vai ter muito problema, mas com o tempo você vai estragar o motor do seu carro. Seu motor não foi projetado para esse alto poder de combustão que o diesel tem, entendeu? Então são combustíveis inapropriados para o motor. Isso não quer dizer que o combustível é ruim ou bom, não é? Você tem que ter um motor adaptado para isso. A mesma coisa a refinaria, tá? Então a refinaria elas são adaptadas para receber determinado grau API, determinado teor BSW, determinada quantidade de RGO, por exemplo. Então tem refinarias que não têm capacidade para receber muito gás, tá? Você tem que passar para outro lugar. Tá? Então, quando você acha um novo campo, você tem que levar em consideração isso. Tá, eu tenho navio, eu tenho FPSO, eu tenho refinaria próxima para escoar essa minha produção, com certeza em algum lugar do mundo você vai ter. Então, o que você tem que levar? O custo logístico para levar esse meu óleo que eu estou produzindo no reservatório de Búzios, ele vai valer a pena se eu, com o preço do barril de petróleo atual? Sei lá, às vezes eu tenho que levar isso daqui para os Estados Unidos, eu tenho que levar para os Emirados Árabes, eu vou ter que exportar para outro lugar, porque aqui no Brasil não tem refinaria para isso, entendeu? Para esse grau API, para esse teor BSW, para esse volume de gás, entendeu? Aquele aquele fato que a gente teve único, né, simplificando, né, aquele que foi o preço do barril do petróleo em campos negativos, o que é aquilo? Foi contrato futuro. Né? É muito comum no mercado de commodity. O que são commodities? São matérias-primas. O que são matérias-primas negociadas em contratos futuros nas bolsas de valores pelo mundo? É a soja, o milho, o etanol, o ouro, o petróleo, tá? Tudo isso são commodities, tudo isso são negociados no mercado futuro. O que é o mercado futuro? Você já fecha qual vai ser o preço que você vai comercializar o milho, a soja, o boi gordo, né, que como ele é denominado, o café, você já está negociando qual vai ser o preço do café em dezembro, em janeiro, em fevereiro de 2021. Tá? Normalmente contratos futuros aí eles vêm até 6 meses à frente ou até um ano à frente. Para que você imagina, vamos supor que vocês são gerentes, a família de vocês trabalha com café, comercialização de café, o café arábica, né, que é muito comum ali no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo, na Bahia. Quando você vai comercializar esse tipo de café, você já está comercializando o café de dezembro, janeiro, fevereiro, então você já tem um preço certo. Imagina se aquele preço ficasse flutuando a todo tempo, não é? Ele fica, só que mensalmente. Então, essa comercialização do mercado futuro de petróleo que fechou em campo negativo pela primeira vez na história foi muito por conta disso. A necessidade do mundo de petróleo, né, consequentemente seus derivados diminuiu por conta da pandemia, as indústrias diminuíram, tiveram vários casos de coronavírus, tiveram que diminuir a produção de carro, a produção de plástico, eletroeletrônico, termoelétrica, várias outras coisas, não é? E simplesmente as refinarias, né, não tinham como armazenar o tanto de óleo que continuava vindo da plataforma. Então você imagina, continuando saindo petróleo da plataforma, petróleo e gás, os navios recebendo, só que as refinarias estavam vendendo menos gasolina, menos diesel, menos gás, menos nafta, né? Porque a indústria não estava comprando, porque os funcionários dela estavam pegando coronavírus, porque teve lockdown, porque teve aquilo de o que é essencial, o que não é essencial. Então simplesmente não tinha onde armazenar, né? Um dos países que tem a maior capacidade de armazenamento, de estocagem de petróleo é os Estados Unidos, e simplesmente eles estavam chegando, estavam topando, falou, ó, vou simplificar aí, né, nos nossos tanques, né, nossos armazéns de petróleo e de gás,
cru, não tem, já estão topados, eu não tenho mais onde colocar isso, manda seu navio voltar. Então o que aconteceu pela primeira vez foi as empresas que negociam os contratos futuros estavam pagando para não receber. Falou, olha, é melhor eu pagar para o seu petróleo ficar aí no oceano, dentro do navio, porque aqui para mim vai sair mais caro, eu não tenho onde colocar. Entendeu? Então era sempre uma conta. O cara viu que as empresas viram que iriam ficar no prejuízo, só que o prejuízo ia ser maior se recebesse aquele petróleo, porque eles não iam ter para quem vender. Então fala, ó, quer saber? Eu te pago para você ficar aí. Então os contratos futuros daqueles meses, eu acho que foi ali em janeiro, fevereiro, março, abril, foi em maio, né? Foi meado do ano ali. As empresas falam, não, tira esse petróleo daqui, mas isso foi só relativo a um mês, não é? Logo depois já voltou para campo positivo. Mas enfim, só para vocês entenderem essa dinâmica aí. Tá, fator volume de formação do gás. Então, esse é um outro aspecto importante, a gente vai ver um pouco mais em detalhe à frente. É o volume de gás em qualquer estado, tá? Dividido pelo volume do mesmo gás sob condições padrões, tá? Então, normalmente, quando é volume de gás em qualquer estado, aí aqui esse estado é o quê? É na condição de reservatório, é na condição de estocagem, então numa condição diferente da condição padrão, tá? Então, uma coisa é o ter o gás pressurizado na condição de reservatório. Ele vai ocupar um determinado volume. Quando eu trago ele para a condição de superfície, né, para 1 atm 20 graus Celsius aí que está sendo considerado, esse volume vai ser maior. Tá? Então, essa variação do volume de gás, né, daquela mesma quantidade de gás, que numa condição de pressão e temperatura de reservatório, o volume que ele vai ocupar ali é diferente do volume que ele vai ocupar em condições de reservatório. Tá? Então, a esse fator, a essa razão, eu chamo de fator volume de formação do gás. Tá? E a mesma coisa, fator volume de formação do óleo. Então, é o óleo em condição de reservatório, tá? O volume que esse óleo vai ocupar em condição de reservatório, dividido pelo volume desse óleo na condição de superfície. Então, esse é o fator volume de formação do óleo, tá? Então, o gás e o óleo são altamente compressíveis, não é? E isso ele é contraintuitivo, né? Na academia, quando você está estudando as ciências básicas, né, que regem a engenharia, a física e a matemática, a gente sempre estuda numa condição perfeita, né? Um fluido incompressível, né? Então aqui no petróleo não, todos os nossos fluidos são altamente compressíveis, né? Então isso dá essa especificidade, né? Esse caráter único da indústria do petróleo. É por isso que muitas das coisas só se aplicam ao petróleo, não se aplicam a outra coisa. A razão de solubilidade já é o volume de gás dissolvido dividido pelo volume de óleo a ser obtido da mistura. Tá? Então, o volume de gás dissolvido é justamente nessa condição que nós vimos aqui. Ó. O gás dissolvido. Então, aqui, ó, eu tenho um volume de gás dissolvido, não é à toa que parte dele se gasificou na superfície. Então, é esse carinha que eu quero identificar. Esse daqui é o volume de gás dissolvido, tá? Ele se dissolveu do óleo. Tá? É o volume desse gás que se dissociou do óleo porque a pressão e a temperatura diminuíram, né? E o volume de óleo a ser obtido da mistura. Tá? Aí aqui já tô... É aquilo que eu falei lá atrás, mas aqui acho que está mais claro, né? Que são as razões, gás óleos, RGO, razão entre o volume total de gás, volume de óleo, daí acho que não precisa nem repetir, tá? Deixa eu ver aqui o que eu não falei. Tá, indicativos, tá? Então uma RGO alta pode ser um indicativo de um reservatório depletado, isso faz sentido, ou seja, aquele gás dissolvido ele começa a ser predominante, tá? E o óleo fica para trás e o gás, como é menos denso, ele tem preferência ali, né? Ele vai embora, ele escoa com muito mais facilidade, tá? Então a fração de componentes mais voláteis é elevada. E a mesma coisa aqui que eu já falei para vocês, que é o teor BSW, o teor de água e sedimentos.
Deixa eu ver aqui só para até onde a gente vai, análise PVT, tá. Faltam 5 minutos, deixa eu ver aqui. Tá, então só para finalizar aqui então, análise PVT, que é uma análise da pressão, do volume e da temperatura, tá? Então, a gente pode fazer diferentes tipos de análise. Então, basicamente, vamos lá. Então, são medidas de laboratório que são necessárias no comportamento, né, para se identificar as fases das amostras do fluido do reservatório. Então, nós temos colunas de teste, tá, que são descidas juntos, normalmente na fase de completação. Então, você perfura, completa e produz. Então, durante a fase, a gente pode ter a coluna de perfuração, que é o drill pipe, o drill collar, o heavyweight drill pipe, que ele está descendo com a broca. Então, são colunas que na extremidade tem a broca. Aí depois a gente tem a coluna de completação. Aí a coluna de completação, ela está ali para descer um canhoneio, para fazer uma recimentação, para fazer um squeeze, para fazer uma perfilagem, um raio gama, para fazer para fazer um ultrassônico, enfim, para fazer diferentes tipos de análise para a gente estudar o reservatório, na fase de completação e equipar o poço. E depois na fase de produção, que aí é bem mais simples. Uma coluna é a coluna mais simples que a gente pode ter, tá? Que ela tá ali só para botar o packer, isolar e produzir. Ela não tá ali para medir, para estudar, ela não tá ali para descer uma broca e para ficar sob um estresse muito grande, não é? Um estresse mecânico, na perspectiva mecânica. Normalmente a PVT é descida nessa fase de completação, né? Ou na parte de manutenção do poço. Então, o líquido e o gás são separados de modo diferencial ou sob condições de equilíbrio. Esses testes de laboratório visam resolver problemas que envolvem separação de fluidos produzidos pelo reservatório. Então, o que o cara faz? Ele vai fazer uma análise, vai colher uma amostra, tá? Uma amostra cilíndrica, aí, não muito grande, de 15, 20 centímetros de comprimento, aí, para 3, 4 centímetros de diâmetro, tá? Essa amostra, e vai pegar lá, vamos supor, a 1.000, 2.000 metros, né, na profundidade que o reservatório tiver, vai tirar tudo junto com óleo, vai tirar a rocha impregnada de óleo, água e tudo que tiver ali, tá? Reboco, filtrado, né, por conta da perfuração, vai levar para a superfície e estudar, manter essa condição de pressão, volume e temperatura e fazer diferentes testes. Então, o objetivo é justamente antecipar as variações de pressão e temperatura que ocorrerão quando estes fluidos forem produzidos na condição de reservatório, para a condição de superfície. É normalmente na análise PVT que você constrói o diagrama de fase, tá? Você bota aquela amostra numa máquina que ela vai submetendo aquela amostra a variações de pressão e temperatura e o computador mesmo já vai gerando aquele diagrama de fases. Então, a partir daquilo dali, você cria essa identidade do reservatório e você ganha previsibilidade, tá? Previsibilidade é excelente, é tudo que as empresas querem. Elas sabem que o nível de incertezas é muito grande, tá? Não é à toa que você faz essa análise PVT, mas mesmo assim você cria aí, igual no meu caso no doutorado, a gente cria aí normalmente, no mínimo, para um estudo ser válido para uma empresa, você tem ali, você fez uma análise, você tem dados, você tem fatos que vem do reservatório, tem números concretos, tá? Você tem ali 10, 20 anos de produção. Você vai lá, monta o seu modelo de simulação numérica, mas mesmo assim você cria, você não tem uma bola de cristal. Você sabe mais ou menos para onde ele pode ir, mas certeza a gente nunca tem. Então, o número mínimo de cenários são 500. Tá? Então, a partir daquele cenário base, que a gente vai considerar como um cenário moderado, tá? Você cria 500 outras possibilidades, né? Pode criar aí depende da empresa, depende do gerente. Se ele é um gerente otimista, dessas outras 500, ele vai falar que 300 possibilidades otimistas e 200 possibilidades mais pessimistas, com diferentes graus de otimismo e pessimismo. Aí depende da interpretação do engenheiro de reservatório, do decision maker, né? do tomador de decisão do campo. É do dono da empresa, né? Do gerente geral.
Ele que vai definir. Se ele tiver um apetite ao risco maior, ele vai ter uma tendência a criar mais cenários otimistas. Se ele tiver um apetite ao risco menor, se ele entende que ele não quer se arriscar tanto, né, pegar um mega FPSO, botar muitas plataformas, ele cria um cenário mais pessimista, um número maior. Tudo bem, Hugo? Eu estou acabando aqui já. A partir das análises PVT pode-se conhecer o comportamento das fases, tá? Isso daí eu falei. Principais parâmetros medidos são todos esses outros parâmetros que a gente viu ali. O único que eu não falei na aula de hoje, que eu já falei na outra aula, né, é a viscosidade do óleo, tá? É a densidade e a pressão ótima de separação, tá? Então isso é muito importante, pessoal, para o refino, para a gente dimensionar para qual refinaria ele vai, para qual vai ser a pressão de trabalho do navio FPSO, para qual vai ser a pressão de trabalho do oleoduto, do BOP, da árvore de Natal, dos manifolds. Então você vai fazer todo o seu planejamento em cima da análise PVT, de uma amostra simples, tá? De uma amostra cilíndrica simples. Então você tira muito. Na verdade, é um pequeno pedaço do reservatório que você vai definir o orçamento de bilhões, não é? De bilhões, e com isso geração de emprego, geração de royalty para os estados, para os municípios. Então, uma análise PVT bem feita, né? Se você vê que é um grande reservatório, como é o reservatório de Búzios, que já representa 1/5 da produção nacional, vale salientar isso. Búzios é extremamente importante, está muito concentrado o campo de Búzios. A produção, a importância que ele ganhou aí em questão de 3 anos aí, que é 2018, 2019, só em 2 anos foram 4 plataformas. Então, Búzios, o campo de Búzios tem uma representatividade econômica muito grande para o estado do Rio de Janeiro, para o Sudeste e para o Brasil. E o dimensionamento desse projeto veio a partir da análise PVT. Então aí tem algumas diferenças aqui, daqui provavelmente vocês devem estar vendo até com mais detalhe na disciplina da Josineira, não é só para mostrar que acontece aqui também, que também é importante para a gente, que são os diferentes tipos de teste, né, de liberação flash e de liberação diferencial. Então é basicamente a descompressão do óleo, mantendo-se a composição constante, ou seja, não há remoção de fluido da célula durante o teste, tá? Então você varia a pressão, mas você não retira óleo, né? A temperatura deve permanecer constante igual do reservatório. Então mantém a temperatura na condição do reservatório, que não é a condição de superfície, mas você faz uma variação de pressão e não retira óleo. E o teste de liberação diferencial, né? Temperatura do reservatório, na temperatura do reservatório, né, se mantém uma isotermia, faz a depressão do fluido por decréscimo de pressão e retira de todo o gás envolvido em cada passo, tá? Então isso daqui é importante, que ao retirar fluido, você entende qual os desdobramentos da retirada daquele fluido no meio poroso. Isso tem a ver com a questão da compressibilidade, tá? E isso vai afetar o fator volume de formação do óleo, do gás, razão de solubilidade, massa específica, densidade, entre outras coisas, tá? Então os dois testes são importantes. Aqui está mostrando, né, a variação da pressão, P1 maior do que a pressão de bolha, não é? Aí P2 maior, aqui está muito maior do que a pressão de bolha, aqui está um pouco maior do que a pressão de bolha. Na P3 a pressão está igual à pressão de bolha, aqui está menor do que a pressão de bolha e aqui muito menor do que a pressão de bolha, né? Então, como vocês têm como ver, né, essa variação do volume de óleo em decorrência da variação de pressão e a formação do gás dissolvido, né? Então, olha ali, ó, volume e a pressão. Então, aqui eu estou aumentando a pressão e diminuindo o volume. Aqui são outros testes também, mas isso daqui não é assim, é mais em caráter informativo. Isso daqui não tem tanto aplicabilidade para a nossa disciplina em específico. É importante a gente ter esse conceito em mente, tá? Depois, até na próxima aula, a gente pode falar um pouco mais disso. Aqui só para ver qual seria, tá? Gases reais, tá bom.
Então aqui para finalizar é isso. Então ele está distinguindo aqui o P1, né, que seria normalmente a condição de reservatório, e essa última aqui, a, a pressão de superfície, né, que seria aqui 1 atm. E aqui essa variação está definida, a principal diferenciação aqui é o volume de gás obtido, tá? Isso daqui a gente vai fazer alguns exercícios, eu acho que isso daqui vai ficar melhor a gente resolvendo exercício do que tratando meramente teoricamente aqui, tá bom? Então, para a aula de hoje é isso.